no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, que a gente vai bater um papo aqui sobre habitação. E aí a gente está com o pessoal da Realize aqui, né, que está aí se especializando cada vez mais aí em entregar, né, enfim, empreendimentos imobiliários, né, para todo o tipo de público, desde, né, daquele mais sofisticado até o mais popular. E o Andrei faz as honras da casa aqui, né? Que a gente está com o querido Tiago Estrapação aqui representando a Realize. Isso, Cristiano, a gente vai conversar com o Thiago e também logo mais entra conosco ao vivo aí o Felipe, que vai falar sobre as simulações, né, e entrar em números, que é o que a gente quer trazer aqui, né, uma visão mais ampla acerca dos números. O programa Minha Casa Minha Vida teve o seu auge lá nos anos 2006, 2007, 2008, né? Aqui em Birubá houve uma grande procura e justamente a grande procura em função do acesso, né, ser muito facilitado e também do subsídio, né, que trazia aí a possibilidade de você sair, né, com um valor do banco e quando você ia olhar, sua dívida era menor do que o valor que você tinha pegado de financiamento em função de que o governo trazia aí um subsídio. Minha Casa Minha Vida teve depois um ciclo de baixa, né, em função aí da crise econômica no Brasil, de todas essas questões aí da macroeconomia mundial também. E agora, né, tenta-se retomar esse programa que para Ibirubá é tão importante, porque aqui a gente tem um déficit habitacional muito grande, aluguéis com valores exorbitantes em alguns casos, né, e muita procura por residências aqui no município e na região como um todo. Para falar desse assunto e trazer as últimas informações, né, de como está funcionando o programa Minha Casa Minha Vida, Tiago Estrapação, da Realize Imobiliária, Realize Gestão e Incorporação Imobiliária, ele que ao lado do Eduardo Verge faz um trabalho aí já há longos anos, né, de estruturação, de captação de terrenos, de casas, de imóveis, né, e também agora com essa possibilidade aí da construção do zero e do financiamento 100%, que a gente vai buscar mais informações agora. Tiago, obrigado por atender ao nosso convite, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Tem um levantamento, existe um número, né, de quantas casas, de quantos imóveis teriam que ser construídos em Ibirubá para se equilibrar, não para se zerar o número, né, mas para se equilibrar um pouco mais essa balança que está hoje sendo tão debatida aqui no município. Tudo certo? Bom dia, Andrei. Bom dia ao Cristiano. Bom dia aos ouvintes. É muito importante, né, esse assunto de hoje que fala, né, toca muitas vezes no sonho, né, das pessoas, né, que é o sonho de adquirir uma casa própria, né, aquele sonho de sair do aluguel, de ter o seu cantinho, enfim. E Ibirubá, né, assim como grande maioria dos municípios brasileiros, ainda existe um déficit habitacional muito grande, né. Em Ibirubá, hoje a gente sabe que, se tu vai olhar o censo de Ibirubá, marca aí 22 mil habitantes, né, mais ou menos isso. Mas todo mundo tem a impressão que Ibirubá tem mais, né? Tem 30, né? Vamos dizer assim, o pessoal fala que Ibirubá tem 30 mil habitantes, mas por que tem essa impressão? E aí no censo não aparece, né? Porque muitas pessoas não são residentes de Ibirubá. Elas vêm para Ibirubá, elas trabalham em Ibirubá, elas estão em Ibirubá durante a semana, durante os dias, mas no final de semana elas têm uma casa em Cruz Alta, tem uma casa em Selbo, uma casa em 15 de novembro, né? Uma casa fora de Ibirubá. Porque aqui não consegue, né? Porque aqui não consegue a casa, não consegue o imóvel de acordo com a sua renda, de acordo com o seu potencial de pagamento, né? Então, por isso, essa pergunta que você faz do número, né? Um número que precisaria de casas aqui em Birubá para suprir a necessidade. É bem difícil de mensurar isso, porque a gente sabe que as nossas indústrias estão precisando de gente toda hora, né? Vamos dizer assim, a gente estipula que no mínimo 500 casas aqui em Birubá seria necessário hoje, né, para atender essa demanda de pessoas que querem morar em Birubá. Mas a gente acha que pode ser muito mais, porque se as indústrias nossas implantarem todos os planejamentos que eles têm aí, com certeza vem mais gente de fora. Então daqui a pouco 500 casas já vai ser pouco, né? Então daqui a pouco já vai para 1000. Então é uma questão assim que
nós, como empreendedores do mercado imobiliário, o poder público e também o poder, as pessoas que estão ligadas à indústria, tem que olhar muito para esse lado. Fazer Ibirubá crescer de uma maneira sustentável, de uma maneira, né, viável, né, para o município, de um jeito que as pessoas consigam morar aqui, que não tenha um custo de vida tão caro como as pessoas imaginam. Ibirubá é mais caro que os outros lugares. Elas chegam aqui e se assustam, né, com o valor do aluguel, se assustam com o valor do terreno, né, se assustam com o custo de vida, né, da nossa cidade. E é justamente isso que a gente está aqui para tentar resolver, né, que é facilitar para as pessoas alguns passos, né, mostrar alguns caminhos que essas pessoas consigam construir as suas casas, consigam sair do seu aluguel ou daquela viagem que vem todo dia de Cruz Alta para cá, de todo dia vem do Salto do Jacuí para cá, trabalhar. Imagina tu fazer mais de 100 km por dia para trabalhar. Isso é muito desgastante, né? É ruim pro funcionário que está trabalhando e ruim até para a empresa que está contratando um funcionário que vem de tão longe. Porque ele chega aqui já daqui a pouco cansado, né? Já vai para casa, chega cansado, mal a pena dorme em casa e já tem que retornar. Com que ânimo essa pessoa trabalha, né? É bem uma situação bem complicada. Hoje, por exemplo, a gente está com clientes lá do Salto do Jacuí que vieram morar em Ibirubá, que estavam pagando aluguel, estavam assim apavorados com a questão do preço do aluguel e tal. E a gente está construindo casas para eles, né? Eles estão vindo de Salto do Jacuí, estão vindo de Cruz Alta. Temos clientes de Barros Cassal, né, que estavam vindo trabalhar em Ibirubá e agora estão vindo morar em Ibirubá, né? E eu falo Ibirubá, mas a gente engloba Ibirubá, 15 de Novembro, Arroio Grande, que são cidades próximas, que hoje a gente está conseguindo construir casas lá por causa da questão da renda. Certo. Tiago, dando uma pesquisada aqui e com a ajuda da inteligência artificial e batendo dados tanto do IBGE quanto de pesquisas realizadas aí até pela própria Unicruz e tudo mais, estima-se que nós temos aqui em Ibirubá cerca de 6.855 domicílios, casas, né, já construídas. E dessas casas, em torno de 25% delas estão de aluguel. 75% são ocupadas por proprietários e 25% estão sendo alugadas aí, né? Olha o número. Né? E o número que tu traz é parecido com o que levantado aqui a partir da estimativa do nosso IBGE, do último censo, é que nós temos um déficit habitacional aqui que gira em torno de 600 moradias, né? A partir, porque existe uma fórmula matemática que é a população, número de casas disponíveis e o que está se vendendo, se alugando, né? Então, se precisa disso, né? Então, hoje são 600. E isso a gente não está entrando no detalhe daquele trabalhador que tu trouxe aqui, que vem e vai todo dia, que até sonharia em morar em Birubá, mas não consegue, falo né? que 1.000 daqui a pouco já é um número... Exato. E aí, Thiago, mas aí nessa perspectiva a gente tem vários tipos de situação, né? Então vamos pegar aqui o nosso público mais global aqui da nossa região, que é aquele que trabalha na indústria, que eu acho que hoje é a grande demanda, né? Faixa média de R$ 2.500, assim, de renda, né? Digamos que seja um casal, os dois trabalham na indústria. Vamos pegar uma faixa média, então, de R$ 5.000 de renda, né? Sim. Que dá para financiar uma casa com essa faixa de renda? R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 3.000? Cristiano, como é que trabalha nessa perspectiva? Nós temos atendido pessoas, assim, nós fizemos uma campanha no mês de março, assim, que gerou, assim, muitos contatos e muitas pessoas entrando em contato conosco para saber como que funciona, como que faz uma pessoa que ganha R$ 2.500, uma pessoa, né, apenas. Certo. A gente sempre fala da renda familiar, né, porque quem vai morar na casa vai contribuir com o pagamento. Então, se tem o casal e mais um filho que trabalha, tu soma a renda dos três, né, a pessoa sendo maior de idade, tá valendo, tá? E com 5, vamos dizer, pega duas pessoas que ganham R$ 2.500, R$ 5.000, hoje dá para nós financiar na faixa dos R$ 220, R$ 215. Isso depende muito da questão do comprometimento da renda, né? Do percentual da parcela referente à renda, né? Que eles têm. Então vai em torno de 220 mil, com R$ 5.000, tá? A renda do casal. É possível, Thiago, construir uma casa com 220 mil aqui em Birubá? É possível, né? É possível. Hoje nós temos que procurar. O terreno a gente sabe que de Birubá aqui é de 120 para cima.
né? Dificilmente se encontra um terreno menor do que 120 em Ibirubá, dentro do município de Ibirubá. Nós temos trabalhado muito a questão de que a pessoa tem que entender qual o objetivo dela. Se ela quer sair do aluguel e ela quer morar em Ibirubá, ok, você pode morar em Ibirubá. Então o teu terreno vai custar mais caro que a tua casa. A gente vai construir uma casa com o que sobra. Dentro do que sobra. Ah, pagou 120, tu conseguiu 220 de crédito, tu tem 100 mil ali para fazer a tua casa. A gente vai construir uma casa com 100 mil, mas daqui a pouco é uma casa de 50 metros, 45 metros quadrados, né? Uma casa boa, uma casa, né, padrão para morar, tranquilo, mas menor. E aí depois a pessoa evolui, vai aumentando. O terreno vai ser maior um pouquinho. O terreno pode ser, porque o terreno a gente sabe que Ibirubá tá padrão, é 300 metros quadrados o mínimo. Então esse é um detalhe que dificultou um pouco a nossa situação do imóvel, porque o terreno encareceu, porque a metragem E os aumentou. loteamentos é assim também? Os loteamentos novos todos estão sendo assim. A princípio, a gente tem algumas informações de bastidores que vai ser mudado alguma coisa. A gente não sabe ainda quando, né? Porque isso dificultou essa questão. A testada mínima do terreno é 12 metros de frente, né? A metragem mínima tem que ser 300 metros quadrados. Para quem quer construir uma casa de 50 metros quadrados, tu não precisa ter 300 metros quadrados Certo, de terreno. lógico. Vai sobrar 250 ali para quê? Né? A pessoa não tem essa necessidade. Hoje, eu vejo que o poder público pode interferir isso aí e tem que ser feito assim, o mais breve possível para resolver. Terrenos de 250, quando saiu ali a Coabi, por exemplo, terrenos de 250 metros quadrados. Todo mundo foi lá e construiu suas casas. O loteamento está cheio. O Hermani 2 é outro exemplo. Terrenos de 230 metros quadrados. É 10 por 23 o tamanho lá. E encheu, né? Então, assim, eu acho que tem que começar a olhar para esse lado. Facilitar um pouco para o terreno baratear. Porque o que está desgastando muitas pessoas é o valor do terreno. O tamanho mínimo em Ibirubá hoje, com testada de 12... É 300 metros. 300 metros. 300 metros quadrados, mínimo. Né? E de esquina, daí já vai para, se não me engano, é 350. Que daí a testada é 14. Né? Então, esse é o problema. Já tivemos... O que é o testada? Só para quem não entende isso, o que é o testada? A testada é a frente para rua. Frente para rua. Frente para rua. Então, se tu pegar frente para rua, a mínima hoje é 12 metros para loteamentos particulares. Tá? Foi feito o Hermani 2, que não era um loteamento particular, era um loteamento da prefeitura. Público. Lá foi feito 10 metros de frente, por 23 de profundidade. Então dá 230. Ali ficou legal. As pessoas conseguiram comprar num preço legal. A prefeitura, né, promoveu essa ação. E o Coab? Coab ficou 10 por 25 daí. Daí é 250 metros. Né? O número ideal seria 10, Thiago? De frente? Acredita assim, ó. Ou 11, pegando eu digo assim, eu particularmente, para eu morar, eu gostaria de ter mais espaço de frente, né? Mas, né, todo mundo quer ter mais espaço. Mas a gente tem que ver o problema social, né? Vamos resolver o problema social como? O problema é baratear o valor do terreno, então daqui a pouco tem que diminuir a testada. Quanto menor a testada, menor é o custo do lote. Por exemplo, num de 10, tu consegue botar uma garagezinha do lado? Consegue. A minha mãe mora no terreno aqui no Coabi, que é 10 de frente, ela tem uma casa confortável, 3 quartos com garagem. Entendeu? Não tem problema. Um terreno de 10 por 25. Não sobra muito terreno, mas... A pessoa muitas vezes quer para morar, não quer para usar o pátio. Muitas vezes a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, só vem em casa de noite. Tem nem tempo para cortar grama. Então, assim, existem públicos para todos os tipos, né? Nós temos agora loteamentos novos que estão saindo aqui na cidade com terrenos bem maiores, né? Mas é um outro público que vai comprar, o público que quer construir aquela casa melhor, a casa com uma área de lazer junto, uma área de lazer maior, no caso, não que o terreno pequeno não possibilite. Pode ser feito também, né? Então, os terrenos, assim, é o que está sendo o grande diferencial hoje, é o preço do terreno. Por isso que nós temos clientes que estão construindo em 15 de novembro. Arroio Grande. Porque lá o terreno é 50 mil a menos do que Ibirubá. No loteamento novo. Lá é 80, 70, depende, né? O lugarzinho lá. Arroio Grande, a testada mínima é 12 também? Arroio Grande não, Arroio Grande é 11. 11. Arroio Grande é 11, né? Então já também diminuiu a testada deles lá e também diminuiu o custo, né? Diminui o preço. Diminuiu o preço. Então, porque, vamos dizer assim, o loteador, eu vou ser um loteador, eu vou fazer um custo global de todo o empreendimento. Exato. Eu divido pelas quantidades de lotes. E se tiver
11 metros ou 13, ou 10, vai aumentar a quantidade de lotes. Tiago, e nessa perspectiva de que o custo maior é o terreno, na vida real, digamos assim que a gente reúna ali 5, 8 famílias ali que querem financiar e tal, cada uma com o seu financiamento e tal, mas aí resolvam fazer um prédiozinho de 2, 3 andares ali, que tenha 1 ou 2 apartamentos ali por andar e tal. É possível também? As famílias em si, não é possível, porque teria que ser primeiro construído, E depois vendido. feito um condomínio, e aí individualizado as matrículas para daí encaminhar para o financiamento. Entendi. Então precisa ter alguém que invista esse dinheiro. Tá? Eu posso fazer um condomínio horizontal, daqui a pouco eu vou pegar aí um terreno de 300 metros quadrados, vou fazer 4 casas em cima. Posso fazer 4 casas. Mas eu tenho que transformar em condomínio primeiro, deixá-las prontas, transformar em condomínio, daí vender para as pessoas que vão querer morar lá. Porque o grande problema nos condomínios, mesmo verticais ou horizontais, é a burocracia ali para te fazer o trâmite ali, né? Corsã, RGE, infraestrutura, pirulito, caixa de fósforo e tal, que a própria construtora, se ela não tem um capital muito grande, ela já não vai investir naquilo, né? Já vai ficar mais complicado. E também ficou um pouco, como o Andrei falou, o financiamento há um tempinho atrás estava bem escasso, né? E aí as próprias empresas acabaram desistindo de fazer esse tipo de empreendimento porque não estava tendo linha de crédito. E até hoje, tá, não está tão fácil assim conseguir uma linha de crédito para imóvel pronto. A melhor opção de crédito hoje está sendo para terreno e construção, porque o governo federal está querendo incentivar a construção civil, porque acredita ele que isso impulsiona mais a economia do que tu fazer um imóvel pronto, vender um imóvel pronto, né? Um imóvel usado, no caso. Né? No caso de um condomínio novo, ainda se consegue encaminhar como imóvel novo, tá? Porque foi construído com esse propósito, mas daí a construtora que vai fazer já tem que ter um cadastro lá na Caixa, ela já tem que ter no mínimo 3 anos de empresa, tem que ter um faturamento comprovado, né? Então é mais burocrático, mas é possível. Cidades maiores é feito, Passo Fundo, por exemplo, é feito assim. Lá eles fazem um condomínio de prédios, né? 3, 4 torres com 40, 50 apartamentos cada uma, e depois eles entregam para as famílias, né? Mas a construtora tem poder para bancar isso. Certo. Ela tem um aval da Caixa. Tem muitas construtoras que elas têm que ser auditadas pela Caixa para poder fazer isso, né? Senão a Caixa não permite, né? Muito bem, Tiago. Agora a gente vai inserir aí na conversa, né, quem tem as informações aí da parte da Caixa, né, ou seja, da parte do tutu, né, de quem tem o financiamento aí, como é que a população pode acessar aí esse financiamento. Por isso a gente vai conversar, inserir na conversa agora o Felipe aí, que é especialista nessa questão das simulações aí, né, e dos desafios aí na Caixa Econômica Federal, no programa Minha Casa Minha Vida. Felipe, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Estamos aí, André. Tá certo. Felipe, te apresenta rapidinho, assim, pra gente saber quem tu é e tal, do que se alimenta e tudo mais, né, pra gente contextualizar aqui na nossa conversa. Vamos lá. Então, meu nome é Felipe, tá? Somos muito da Caixa Econômica, né? A gente trabalha na intermediação dos financiamentos da Caixa, né? Estamos localizados na lotérica ali em Bruto. A Leonardo também, nosso colega diretamente. Felipe, tu tá num lugarzinho, só um pouquinho, tu tá num lugarzinho ruim aí de internet, alguma coisa? Porque tá muito ruim a ligação aqui, tá cortando bastante. Ou de repente o teu retorno, daí de repente tu dá uma baixadinha no teu retorno aí, não bota no viva voz pra não dar essa reverberada? Vamos ver se deu uma melhorada agora. Alô? Alô, tá me escutando melhor? Agora sim. Agora sim. Acho que tava na áudio ali também, ó. Outra pelo computador aí, então agora facilitou. Pode seguir então. Então vamos lá. Então tava falando aí, né? Meu nome é Felipe, né? A gente faz parte do Grupo Bavaresco, tá? Que é um conglomerado de lotéricas e correspondentes habitacionais aí que fazem prestam serviço pela Caixa, né? Fazem um serviço de intermediação ali. Então nós estamos localizados na lotérica, né? Ali em Ibirubá, bem pertinho da Caixa aí.
temos a nossa funcionária ali, a Tayonara, né, também, então ela está trabalhando diretamente ali na parte dos financiamentos habitacionais. Se caso alguém tiver alguma demanda daí de questão de simulações e tal, pode ser também com ela ali, né, através do Thiago, pode ser comigo mesmo também, né. Então, a gente sabe tá aí como um apoiador no negócio, né, tudo que o Thiago falou aí vem a calhar, né, principalmente a questão dos terrenos, aí eu vejo como atendo várias cidades na região aí, né. Eu sou natural do Tapejara, então é uma cidade que eu me espelho muito, que é muito parecida com Ibirubá, cidade de 20 e poucos mil habitantes, é uma cidade com bastante indústrias e tal, e vejo que ali a metragem hoje é 150 metros quadrados, né, dos terrenos, né. Então a gente pega terreno de 70, 80 mil reais e isso aí facilita muito, né. Então mesmo nós pegando no faixa 2, se nós formos falar do faixa 2 ali, que seria para até 4.700 de renda, agora com as novas regras do governo, onde era 190 mil reais o valor do imóvel e financiava 80%, que era o 152, ele saltou para 210, tá? Então a gente consegue financiar 168, né? Então vamos lá, se a gente conseguir um terreno de 70 mil, tá? E nós financiar 168, a grosso modo sobra 100 mil para casa, né? Então já dá para a gente começar a pensar em viabilizar alguma coisa, né? Mesmo que pequeno, que nem diz o Thiago, mas a gente já consegue pelo menos sair do aluguel, né? Não vai dar uma casa daí a pouco tão grande, né? Mas é um início, né? Um pontapé inicial. Né? E aí depois vem as outras faixas, né? Um pouquinho maiores, né? Que nem foi comentado na live ali. A faixa 3 ali, que ela parte então acima de 4.700, né? Até 8.600, que eu acho que é um pouco mais até a realidade do município ali, juntando a renda familiar. Então, ali nós podemos fazer um imóvel, né, onde eu consigo dar até 280 mil de crédito, tá? Com uma parcela de 2 mil por mês, mais ou menos. Então, veja bem que isso aí fica praticamente o valor do aluguel, talvez um pouquinho mais, né? Nós está pagando algo que é teu, algo que é novo, né, que vai ser entregue redondinho aí. O Thiago tem toda a questão de expertise na construção, né? Então, veja que é um negócio que tu paga algo que é para ti, né? E acaba saindo do aluguel realizando o sonho da casa própria, né? Tá bem, eu acho que isso é importante trazer só para entender aqui, conjunturar nossa audiência, Felipe. Tu é uma empresa que é especializada nisso e que tem uma parceria com a Caixa, é isso, né? Tu não é representante da Caixa. Só para entender como que funciona, tá? Hoje a Caixa ela não consegue ter braços suficientes para atender toda a demanda, né? Tá? Vamos falar para o Passo Fundo, que hoje é o nosso carro-chefe, tá? Ano passado aí foi financiado, isso número total do grupo, tá? Não só de Passo Fundo, mas foi financiado mais de 300 milhões para a Caixa. Né? Então, veja bem, a Caixa não consegue atender toda essa demanda, né? Seja em Passo Fundo, seja em Ibirubá, em qualquer cidade não é diferente. Então, ela repassa, né? Seja pela questão de horário, pela questão de facilidade, né? Hoje a gente consegue estar falando por WhatsApp praticamente, né? Sim. Então, num horário também mais estendido, não precisa ser das 10 às 3 da tarde, tu não precisa, tem toda a questão de comodidade, né? Então, assim, acaba também facilitando e a gente conseguindo fazer de uma forma muito mais rápida, sabe? Então, o cliente, inclusive tem agora, começou no mês passado, de forma digital, né? Onde o cliente assina pelo Gov, tá? Ele só vai uma vez na Caixa para fazer uma entrevista, tá? Sobre como é que é a renda deles e tal, para o pessoal conhecer e estreitar o relacionamento, digamos assim. Fora isso, é feito tudo digitalmente. Eu não preciso nem conhecer o cliente, digamos, pessoalmente. A gente faz tudo de forma digital, pelo WhatsApp e as assinaturas pelo Gov. Muito bem, é a facilidade da tecnologia aí, né? E vamos simular aqui, meu amigo Felipe, uma situação, tá? Meu nome é João, vamos começar pelo faixa 1, tá? Eu tenho uma renda aí na média aí de 2.600, 3 mil reais aí. Ainda se mantém aqui a questão do financiamento do subsídio de 95% do valor do imóvel? Vamos abrir aqui até, porque assim, ó, a questão do subsídio, ele envolve vários fatores, tá? A renda, se a pessoa possui 36 meses de carteira assinada, somando todos os empregos, tá? Isso envolve o juro também, inclusive. A gente chama se ele é cotista FGTS ou não, entendeu? Se ele tem 3 anos de FGTS. O governo dá um incentivo de 0,5% de juro mais barato, tá? Então, são alguns fatores. Mas vamos fazer uma simulação aqui, então. Com que renda você gostaria de simular aí, mais ou menos?
3.500 a 4.000. 4.000, então, 3 vamos mil, lá. 4 mil reais. Tá, então vamos lá. Tu veja que ele é uma renda boa, tá? Numa pessoa de 4 mil reais, porém, se nós pegar a tabelinha da Caixa, ele se encaixa no faixa 2, tá? Faixa 2. Até 4.700 de renda. Sim. Né? Então, 4.700 seria imóvel 210 para financiar 168, tá? Não vamos entrar para o lado de politicagem, mas assim, hoje acabou o governo, por N motivos aí, acabou reduzindo um pouquinho os subsídios, tá? Então, com essa faixa ali de 3,5 para cima, vai acabar não pegando subsídio, tá? Mas vamos pegar uma faixa um pouquinho mais abaixo ali, vamos pegar uma faixa ali de 2.850, tá? 2,5 por aí de renda. Vamos lá, bom, vamos para 2.850, tá? Vamos botar que a pessoa tenha 25 anos por aí, né? Que ela tenha os 3 anos de carteira assinada e seja um casal, digamos assim, né? Ou uma pessoa que tenha filhos, digamos assim, né? Que também envolve, tá? Então a pessoa pegaria, deixa eu só rodar a minha simulação aqui, ó. Ela pegaria os 168, né? Que seria os 80%, tá? E ela pegaria um subsídio aí de quase 10 mil reais, né? Então, e essa é ficaria um enquanto subsídio a que o prestação governo para ajuda. quantos anos? Com uma prestação de 823, vamos botar em cima uma média aí de uns 830, 850 reais, tá? Em 420 meses, né? Parcela fixa, não sobe, não desce. Desce um pouquinho, mas mínima coisa, né? Sim. Mas veja que Mas imagina tem uma quanto vai ser 800 previsibilidade, pila daqui digamos 10 assim, 10 que anos, né? essa classe precisa, né? Para não ter nenhuma surpresa de chegar no final do mês ou começa a variar a inflação, alguma coisa, a parcela começa a subir. Não, ela é feita numa modalidade fixa, tá? Onde ela não vai ser alterada. O cliente pode usar o FGTS, sobrou um dinheirinho do 10º, sobrou um dinheirinho das férias, coisa assim, o cliente pode amortizar, tanto pode abater no prazo como no montante do financiamento, que daí, se abater no montante, ele vai reduzir o valor da parcela, tá? Então ele pode reduzir o valor da parcela ou ele pode reduzir o prazo, né? O bom é que tudo que ele antecipar, a Caixa dá desconto nos juros, né? Então, se a gente for fazer uma conta rápida, né, ao longo de 35 anos, que isso aí nós estamos falando lá em 2070, né? Aí sim, tu vai pensar um pouco, se torna um valor mais, né? Mas a média histórica hoje de quitação dos contratos é em torno de 10 a 15 anos aí, né? Sim, exatamente. Muito bem, legal, Felipe. Eu acho que essa perspectiva que a gente abre aqui, porque às vezes tem essa dúvida e o Thiago pode nos ajudar nesse sentido aqui. Tô lá com o projeto aprovado. Cheguei lá na Realize, ó, tô aqui, aprovei 170 mil, que aí é o 168 ali, mais subsídio e tal. O que a Realize pode fazer daí, Thiago? Pode ficar aí na linha, Felipe, tá? Bom, o primeiro passo, né, então é a aprovação do crédito. A pessoa tem o crédito aprovado, a gente começa a procurar o imóvel para ela, né? Que daí, onde vai construir um imóvel com 170 mil, né? Tá, vamos lá, vamos começar por aí. Tem os 170 mil aqui, o que é? É comprar pronto ou hoje o mercado está se movimentando assim? Eu acho uma pronta lá com esse valor para comprar ou eu tenho que construir? O pronto vai ser muito difícil, né? Em Birubá, em região, né? Enfim, achar uma casa de 170 mil, por mais pequena que seja, é difícil. Então, vai ser provavelmente construção, terreno e construção. Certo. Tá? O que a gente faz? A gente procura o terreno mais barato que tem nas proximidades. Em Birubá, dificilmente vai ter um terreno que comporta uma casa em cima. 70 mil, nós vamos procurar onde? Arroio Grande, 15 de novembro, que daí ali sim, ali eu consigo um terreno na faixa dos 70 mil, para a pessoa construir uma casa de 100 mil em cima. E aí o que ela vai conseguir? Ah, mas daí vai ter que ter um percentual um pouco maior, daqui a pouco precisa... Não, a gente negocia com o cliente, entendeu? A gente negocia, como é que vai dar essa entrada que está faltando? Né? O que falta? Né? A gente vai negociar casa a casa, então a gente faz um estudo casa a casa. O importante é as pessoas terem na cabeça que é possível fazer, tá? E se é possível, a gente consegue. Então venham conversar conosco, né? Tiram as dúvidas, não fiquem pensando, porque o Pedro falou, porque o Paulo disse que tu não consegue. Não, venha, a Realize está de portas abertas, a gente está se especializando nesse cenário para atender todas as pessoas, para que todas elas consigam seu imóvel. Então venham conversar conosco, apresentem as situações, né?
Apresentem a situação. Eu quero comprar, mas eu não consigo porque o meu pedreiro disse que custa muito caro para construir uma casa. E construção também envolve muito tempo, muito serviço, muita burocracia, incômodo com o pedreiro, incômodo com o fornecedor do material. Não te preocupa, a gente sempre fala isso para o cliente, deixa que nós vamos fazer tudo por você. Você só vem aqui, senta, conversa conosco, apresenta a tua necessidade que nós vamos apresentar a solução. E você vai ganhar a casa pronta, a chave na tua mão, da tua casa. Isso está acontecendo aqui agora, em 15 de novembro. Nós temos 2 casais ali novos, com 20 anos de idade, os dois casais novinhos. Os 2 casais trabalham, tem renda na faixa dos 5 mil, mais ou menos, os 2. E estão os 2 com as casas sendo construídas. Uma vai ser entregue essa semana. Né? Pessoas que pagavam quase 2 mil de aluguel vão pagar menos de parcela do que pagavam de aluguel. E estão felizes da vida porque estão realizando o sonho. Então, é possível. Mas antes, todo mundo falava para eles que não era, que eles ganhavam muito pouco, tinha que ser um pouco mais e tal, que não dava para construir, que não dava para comprar uma casa. Muito bem. Felipe, me diz uma coisa, essa dor que a gente tem aqui é uma dor aqui de Birubá ou vocês que têm experiência aí em vários municípios aí trazem? Hoje o custo do metro do terreno é mais ou menos esse valor que Birubá tá ou aqui tá muito superfaturado? Como o Thiago falou, bem lembrou, né? Para quem vai construir uma casa de 50 metros quadrados, muitas vezes não tem necessidade de um terreno de 300, né? Então passa acima de tudo por essa mudança dessa lei ali com a ajuda do poder público para ontem, né, que nem diz o outro, ajustar isso aí, né? Mas isso vai pelo plano diretor, Felipe? Né? Essa parte de legislação varia muito de município para município, tá? Então eu não saberia te dizer como que funciona, né? Sei que tem as regras de desmembramento, coisa assim, metragem mínima, essas coisas, né? Que tem que ser mudadas as legislações internas, né? Acredito que não seja uma coisa nada difícil também de ser feita na Câmara aí, né? Acredito que teria o apoio da maioria do pessoal, né? Porque é uma coisa para o município evoluir. Cabe a alguém tomar a iniciativa aí, né? Dar uma pressionada aí para mudar esse cenário, né? Para flexibilizar, porque senão daí a pouco quando tu vê Ibirubá fica parado no tempo e as cidades ao redor começam a desenvolver, né? E aí então não é só habitantes que não começam a fugir, né? Também tem toda uma questão de imposto para o município e tudo mais que acaba ocorrendo, né? Fugindo um pouco da situação e voltando no que o Thiago falou, eu acho que a gente tinha que, não que o faixa 2 não tem público-alvo também, óbvio tem, né, não tem problema nenhum, mas se a gente focar na maioria da realidade das famílias, né, que é soma de renda de no mínimo 2 pessoas ali, a gente vai conseguir juntar uma renda de no mínimo 5 mil reais, tá? E aí vai conseguir lá fazer aqueles 200 e poucos mil. Vejo que o cenário já muda, né? Porque hoje, querendo ou não, de 170 para 220, 230 são 50 mil reais a mais. E aí, com esses 50 mil a mais, a gente já consegue viabilizar algo muito melhor também, né? Então, o Thiago consegue ter um orçamento mais flexível aí para conseguir, talvez, entregar uma casa um pouco melhor, uma casa mais confortável, pegar um terreno com um valor um pouquinho mais agregado, mais bem localizado, né? Então, na maioria dos casos, né, a gente vai sempre juntar a renda, tá? Que é a maioria da realidade das pessoas, né? Seja com o irmão, seja com o namorado, seja com, né? Lembrando, não precisa ser casado, tá? Essa é uma dúvida que muito pessoal me pede, né? Olha, a gente gostaria de construir, mas a gente não é casado, a gente já tá vendo para fazer o casamento. Olha, eu até brinco, a não ser que vocês queiram casar, mas pela Caixa não é obrigado. Não precisa tá? casar. Você pode juntar a renda com quem quiser, pode ser entre pais, entre namorados. Pode né? ser 2 amigos, né, Felipe? Pode ser 2 amigos, não tem problema. Familiar, Se um amigo confia no não outro, dizer, empresta teu nome aí para botar no financiamento e o outro aceitar, tá valendo. Uhum. Sim. Legal. Então veja que aí, juntando 2 pessoas, a gente consegue migrar eles para o faixa 3, né? E aí conseguir fazer um cenário ainda melhor, né? Que nem o Thiago falou, tu veja que nessa realidade aí o valor da parcela, ela consegue ficar melhor do que o valor de um aluguel, né? Na maioria das vezes. No faixa 3, Felipe, tu tá dizendo, mas mesmo sem ter um subsídio direto, ainda é mais em conta? Não é mais em conta, eu digo assim, na questão dos juros, tá? Porque os juros, eles são conforme a renda, tá? Então, vamos lá. Acima de 4.700, que a gente está falando do faixa 3, até 8.600 a renda, tá? Ele vai pegar um juro de 7,66, tá? Mas vamos pegar uma classe imediatamente abaixo,
tá? De 4.000 a 4.700. A pessoa vai pegar 6,5. Veja que é uma diferença mínima, mas a gente consegue dar um valor muito maior no faixa 3, então a gente consegue estar atendendo o cliente melhor, sabe? Ele vai pagar 1% ao ano de juro mais caro, mas isso é irrisório no final das contas. Perto que daí a pouco a gente consegue dar 50 mil reais a mais de financiamento e consegue viabilizar muito melhor a casa. É nesse sentido que eu falei, né? Que eu queria colocar a situação, né? E aí, mais ou menos, se eu pegar com uma renda já de um torno de uns 6,5 a 7, eu já consigo dar o teto máximo, que seria 280 mil reais de crédito dessa linha, né? Com uma parcela de mais ou menos, claro que isso depende da idade, né? Com mais ou menos em torno de 2 mil reais por mês. Tá? Então, pô, com 280 a gente já começa a viabilizar algo bastante interessante, né? Tá certo. E nós temos também, né, Felipe, a novidade que é o faixa 4, né? Que aqui em Birubá também temos bastante gente que se enquadra no faixa 4. Até então nós estávamos tendo, Cristiano, uma dificuldade de encaixar essas pessoas que ganham acima dos 8 mil a renda familiar, e agora consegue, porque consegue comprar um imóvel de até 500 mil, né, com uma renda de até 12 mil comprovada. Então eu acho que essa faixa também, o pessoal que está precisando comprar imóvel, tem que procurar a gente, porque tem muita demanda. A gente já observou isso, que tem demanda para essa linha, né? E vai acontecer. Aqui em Birubá, principalmente, porque aqui tem o terreno que custa 150, 200, daqui a pouco um terreno mais bem localizado, ou até mais, e a pessoa consegue comprovar 10 mil de renda, os dois juntos, né? O casal, enfim. Aí ele vai construir uma casa legal num terreno bom, um terreno onde ele quer, que, né, num bairro mais bem localizado e tal, né? Que todo mundo quer o mais próximo do centro ou num bairro mais nobre da cidade, né? Uhum. Então, quem trabalha com essa renda dos 8.600 até 12 vai conseguir se encaixar no faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. E o juro fica quanto, Felipe? Fica 10% ao ano daí. 10% ao ano, que também não é um juro tão abusivo, vamos dizer assim. É um pouco mais do que o faixa 3, mas vai com certeza ficar uma parcela interessante que a pessoa consegue pagar. Porque quem ganha por exemplo, um 400 mil aí fica quanto, Felipe? Se a pessoa fizer um crédito de 400 mil, qual é a parcela que fica? Vamos simular aqui rapidinho, tá? Vamos simular aqui. Lembra que hoje a Selic, né? Nem sei exatamente quanto tá, mas acho que tá na casa 13,75%, se eu não me engano, 13,75, né? 13,75. Então, assim, se nós estamos falando de uma taxa de juros de 13,75 e a Caixa, ela tá subsidiando esse juro a 10%, né? Tu veja que ele... Claro que quanto menos o juro que a gente puder pagar, melhor. Mas ainda assim ele se torna um juro barato, né? Levado ao cenário econômico mundial, vamos dizer assim, né? Muito bem. Saiu aí a simulação? Então vamos lá. Tá saindo aqui a simulação. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui meu simulador. E tudo isso que então o Felipe... Pode falar. 400 mil reais, tá? Hoje tu vai pagar uma parcela em torno de 3,5 mensal. 13,5 mensal. A pessoa que ganha 12 mil, né? Vamos dizer assim, uma renda familiar de 12 mil. Ela, com certeza, com 400 mil, ela constrói uma casa bem interessante, né? Um terreno legal, né? E ela consegue pagar os seus 13,5 de parcela, né? Porque ela ganha 12 mil, né? A família ganha 12 mil. Então, eu acho que fica dentro, vamos dizer assim, da realidade dessa família, né? Muito bem, Exatamente. Esse é o desafio. A Caixa, lembrando que ela tem várias outras modalidades, além de tudo, tá? Tem uma modalidade também chamada Pró-Cotista, tá? Ela é uma modalidade um pouquinho mais específica, tá? Uma modalidade onde ela abre por um determinado tempo, historicamente falando, né? Depois ela fecha devido à falta de recursos, né? E essa modalidade, ela é para quem tem 3 anos de carteira assinada, né? E vínculo ativo de CLT. Então a pessoa tem que estar trabalhando de carteira assinada e ter 3 anos somando todos os empregos, tá? Não pode ter imóvel no nome, tem que ser o primeiro imóvel, né? Então ali também a gente consegue encaixar num juro ainda melhor de 8,66, tá? Então ela não tem limite também ela é 400 mil, né, de financiamento, 500 o valor do imóvel, tá? E ela não tem limite de renda. Tá? Então também é uma modalidade que a gente tem usufruído bastante. Tá? Por enquanto está tendo recurso, tá? Então a gente vai analisando caso a caso. Se caso a gente conseguir encaixar nessa aí, obviamente é melhor para o cliente, né? Melhor para o Thiago ali, a gente consegue financiar um valor ainda melhor
o cliente com a mesma faixa de juros daí a pouco, né? Como ela tem algumas regrinhas específicas, né? Daí a pouco vamos pegar assim, pô, um servidor público, né? Ele até tem os 3 anos de carteira assinada, mas ele não tem vínculo ativo, né? De CLT. Então ele acaba não se encaixando no pró-cotista. Aí a gente tem que direcionar para a faixa 4, né? Certo. Felipe, vamos agora fazer um rápido aqui, uma passada aqui. Então, vamos lá. Faixa 1, né? Qual é o limite que a pessoa consegue financiar? 168 mil, né? A gente fala faixa 2, tá? Que seria até 4, 1 e 2, né? É dentro da mesma categoria de valor de imóvel, né? Então, com renda até 4.700, né? Seria valor do imóvel 210, financiamento 168 mil mais subsídio. Tá, mas se eu tenho uma renda de 2 e pouco ali, entra dentro disso também? Entra dentro disso, só provavelmente não vai pegar todo o valor dos 168 mil. Aí vai pegar ainda assim um pouco menos, né? Tá. Veja que mas tem um subsídio maior. A gente não tá falando que não dá para fazer, mas acaba se tornando um pouquinho mais difícil pela questão da realidade de não ter muita questão de imóvel, né? Tá, então vamos lá, peraí, é isso que eu quero fazer agora. Dentro dessa, quanto que fica a parcela no faixa 1 desse valor aí? No faixa 1? É. A gente vai partir assim, ó, de 750 para cima. Tá. 750 até 1.000 e uns quebradinhos aí de parcela. Essa aí, realidade, Thiago, vamos passar todos aqui porque é importante isso, né? Então, para esse trabalhador que tem uma renda de 2.000 e tantos aí, que é, digamos assim, a maioria dos trabalhadores aqui, dos peão, digamos assim, na nossa indústria aqui, né? Então, ele pode financiar até 150 mil, digamos ali, no limite ali. E aí eu te pergunto, Thiago, é possível, com 150 mil, Arroio Grande, 15 de novembro, né? Tamanho pequeno, 1/4, piriri, parará, aquelas informações que tu trouxe, é possível? É possível sim, Cristiano, porque assim, se a pessoa pensar assim, eu vou pagar 800 por mês de parcela, é muito menos que um aluguel que ela tá pagando hoje. Certo. Dificilmente ela tá pagando. Eu, por exemplo, né? eu pago 1.200 de aluguel. Pois é, então se tu paga, vai estar com 400 a menos. Porém, claro, daqui a pouco tu vai ter que se adaptar no tamanho da casa. Sim. Mas se o objetivo é sair do aluguel e tu ter o teu imóvel próprio, é possível. É só a pessoa nos procurar que é possível. Tá bom. Faixa 2 agora, Felipe, né? Então, de 3 ali, 4.700 ali, né? Qual que é o valor financeiro? 168 é também o limite ali? Ou faixa 2, isso. O 1 e o 2 é os mesmos valores, né? Daí financia 210 e 168. Com acima de 2.700 por aí, tá? 2.700 por aí já começa a pegar os 168 mil, que é o valor cheio, né? Até então, 4.000 e tanto lá. Até 4.700, né? Certo. E aí, nesse aspecto, é a mesma situação? Bem tranquilo. É como eu falei, a gente vai adaptar o imóvel conforme for a necessidade e a capacidade do cliente. Faixa 3, de 4.000 a 8.000 ali, que não tem subsídio direto e tal. Qual que é o limite, o valor aí financiado e a base da parcela, Felipe? Aí então tá? Quem já comentou, né? Tá cortando agora, Felipe. Alô? Pois não? Agora tá cortando. Tá cortando a ligação? Agora voltou. Voltou? Vamos lá. Então, hoje a pessoa que ganha vamos botar sempre a renda familiar. 5 mil reais, né? Tá? Hoje a gente pode pegar 30% por questão da legislação, é o máximo da capacidade que pode comprometer. Tá? Então, com uma parcela de R$ 1.500, vai financiar ali em torno de uns 210 por aí. Tá? Thiago. 6 mil reais. Tá? 30%, 1.800 de parcela. Em torno de uns 250 por aí, tá? Mais ou menos. Aí 7 mil reais, tá? Já com uma parcela em torno de 2 mil por mês. Já pega 6.800 por aí, 6,5, vamos ver, 6,5 vezes 30%, depende da idade do cliente ali, com 6,5 já consegue pegar os 280 mil de crédito. Tá? Com uma parcela mais ou menos de 1.950 a 2 mil por aí. Thiago, com esse valor aí, dá para fazer uma casinha topzinha? Dá para fazer com certeza.
Muito bem, pessoal, então nós temos aí várias situações, né? A gente sabe que o tema da habitação, eu acho que teria que fazer, Thiago, muito atividade pública, né? Rede social também, mas eu acho que porque programa habitacional é uma coisa que já foi popular, né? Já foi aí muito divulgado e tal, mas de um período para cá, digamos assim, dos últimos 6 anos aí, perdeu essa intensidade de divulgação e o valor dos terrenos também cresceu demais e aí todo mundo achou, não pode mais, não consigo mais, não tá dentro mais do minha renda e tal, fica muito complicado, vai ficar muito caro e tal e coisa. E a gente vê que não, que é possível, né? Então, imagina você pegar um financiamento aí de 200 e tantos mil aí, pagando aí 1.500, 1.600 por mês, que é o que a gente paga hoje na maioria dos aluguéis aqui, nesse padrão aqui em Birubá, né? Pegando Ibirubá, que é esse fator que a gente tem aqui, superfaturado dos terrenos, né? Mas se a gente conseguir terrenos subsidiados, por exemplo, pela prefeitura, em programas da prefeitura e tal, dá para fazer muito mais com tudo isso, né? Como é que faz com a Realize ali, Thiago? Vai lá na Realize, manda um então, WhatsApp, assim, como é que funciona? para nós, então, a mensagem para nós deixar para o nosso cliente é essa. Nos procurem, tá? A gente está na Travessa Condor, número 53, para quem não sabe onde é que é, na frente da churrascaria da União Operária, ali, muito fácil de achar, então bem na frente da churrascaria União, né? O nosso telefone aqui, ó, 9120 1407, o telefone do escritório, o meu é o 9174 2271, e tem do Eduardo também, que é o 9128 9451. Então vocês podem chamar no WhatsApp, podem ligar, venham lá conversar conosco, porque com certeza nós vamos encontrar a solução. Nós não podemos ficar esperando acontecer, podemos esperar o governo, esperar o poder público resolver as situações. Se você precisa sair do aluguel, ele está te judiando, vamos dizer assim, você sabe que o dinheiro que você paga de aluguel, tu está pagando a prestação da casa do outro, não a tua, né? A gente sempre fala isso para o nosso cliente. Procura pensar um pouquinho, vai pagar a prestação da tua casa. Se tu tem... Inclusive tem gente que faz exatamente isso, vai lá e financia a casa e aí aluga para pagar. E tá tudo certo. Espera. Né? É um investidor que está fazendo isso, né? Agora, assim, se a pessoa tem essa necessidade, venha conversar conosco, não perca a chance, porque a Realize, ela tem o nosso trabalho lá, vai além do trabalho da imobiliária, que é a compra e venda. Nós prestamos toda a assessoria, Cristiano, desde a parte jurídica, formação de confecção do contrato, encontrar um terreno ideal, fazer o projeto da casa para a pessoa, né? Construir a casa, cuidado de todo o trâmite, toda a burocracia legal do financiamento, do cartório, da compra de materiais. O cliente não precisa se preocupar com nada. Por exemplo, esse casal que eu falei do Salto Jacuí, eles trabalham os dois na Vence Tudo. E eles trabalham o dia todo, eles não conseguem sair de lá para correr atrás. Eles estão com a casa quase pronta, eles foram 3 vezes até agora olhar a casa em 3 meses. Eles foram uma vez a cada mês para olhar a casa, como é que tá. E a casa tá lá tudo certo. Em 3 meses a casa tá pronta, né? Então é isso que eu digo, o cliente não precisa se preocupar, porque a Realize faz por você, a Realize faz acontecer da melhor forma para você tirar o teu sonho do papel, para você sair do aluguel e aí vocês vão ver que é muito mais fácil do que imagina, né? Não dá bola para aquele que fica falando, Ibirubá é caro, porque isso, porque aquilo. Não, gente, vamos cada um pensar no seu, vamos trabalhar, cada um faz um esforcinho maior daqui a pouco, né? Para fazer a coisa acontecer. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá certo. Felipe, tuas palavras finais aí? Bom, então agradecer a oportunidade, né? Ali a bela iniciativa do Thiago e de todo mundo, né? Dizer que estamos de portas abertas também, ali em nome do Grupo Bavaresco, ali, se qualquer coisa quiserem procurar a lotérica, procurar através do Thiago, também quero deixar meu contato à disposição aí pro pessoal, se quiserem anotar aí, né? Que é o 99227 5631, tá? O meu telefone está disponível aí, se o pessoal precisar entrar em contato, tirar alguma dúvida aí também não tem problema nenhum, né? E é bem o que o Thiago falou, né? Para que nós vamos pagar um aluguel aí, tá pagando a parcela aí do financiamento do investidor, onde a gente pode estar pagando e realizando o sonho da casa própria, né? Já a gente consegue viabilizar bem tranquilo, né? Então é bem isso, é dar o pontapé inicial, ter a iniciativa, né?
eu acho que está sendo facilitado de todas as maneiras, né? Está aí todos os contatos, está aí toda a facilidade, né? Então agora só não consegue quem não quer, vamos dizer assim, né? Então a Caixa está com recurso disponível para a construção, né? Hoje o governo, bem como o Thiago falou, né? Ele está priorizando a construção, então tem recurso à vontade nessa linha da construção civil, né? Então, sem falar ainda que a gente nem entrou nesse detalhe da questão do ganho de capital aí, né? Da pessoa que está construindo uma casa, que hoje tu pegar uma casa e depois de pronto ela vai ter que valorizar 40%, 50% do que tu pagou, né? Claro que a ideia inicial é morar, mas seja inclusive para negócio, tá? Acaba se tornando viável, né? Então, estamos à disposição, agradecer a oportunidade e o que precisar, a gente pode contar conosco. Tá certo, Felipe. Obrigado pela tua participação aqui. Tiago, obrigadão aí por... Deixa eu só fazer um convite, então, Claro. né, reforçar, então, né, a importância das pessoas nos procurarem, né, irem no nosso endereço, que fica na frente da Churrascaria União, na Travessa Condor, ou pela rede social, né, Instagram, Facebook, é só procurar ali Realize _ no Instagram, né, Realize no Facebook, vocês vão entrar em contato. E no dia 6, né, Cristiano, não me foge a data, dia 6 tem o Outlet aqui de Birubá, né? Nós vamos estar presente, é a única empresa do segmento que estará presente no Outlet. Nosso stand vai estar ao lado do stand da prefeitura, né? Então, quem quiser ir lá tirar mais dúvidas, aproveitar que é domingo, que é final de semana, que é fora do horário, pode ir lá. A gente vai estar lá com todas as informações sobre o financiamento Minha Casa Minha Vida, sobre imóveis no litoral, né? Vão ter uma campanha bem bacana de imóveis no litoral para quem quer também alavancar, né, o seu potencial financeiro. Tem muita possibilidade. Então, entre em contato conosco, né? Tira todas as suas dúvidas e pode deixar que nós vamos te apresentar as melhores opções, o melhor caminho para você realizar o teu sonho da casa própria ou aquele sonho de investir num imóvel que vai te gerar futuramente uma aposentadoria, né? Ou aquela tranquilidade, né, que a pessoa sempre almeja ter no futuro. Tá certo, o Thiago Estrapação da Realize, aqui um abraço também aí para todo o time da Realize aí, né, nossos amigos, nossos parceiros aí, e também aí pro Duverch, né, que deve estar correndo aí, né, o Thiago aqui, o Dulaia e essa correria toda. Filipão, obrigado pela participação aí também na nossa audiência, e a gente vai encerrando por aqui a nossa transmissão ao vivo, são 9 horas e 46 minutos agora, 9h46, eu vou trazer aqui ainda... antes de encerrar o Cidade News aqui, a pauta de hoje, que é o Camargo esteve lá junto à Liga Feminina de Combate ao Câncer, trazendo aí a questão aí